A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui para iniciar estudo bíblico. Logo nós vamos ter um nome, vamos ter um tema para esse estudo. Nós vamos estar orando, colocando a presença de Deus. Já falei algumas vezes, temos montando um escritório, tem alguns custos, né? Aí nós estamos provisando aqui. Logo nós vamos estar com a editação, para estar ajudando mais os ouvintes da palavra de Deus. Esse estudo aqui é tudo envolvido em volta dentro da palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 7 do mês 7 de julho de 2023, está com você o evangelista Wellington para nós juntos aprender da palavra de Deus. Você que quer aprender, você que deseja, você que tem sede da palavra de Deus, vamos aprender junto. Porque eu tenho sede, eu tenho vontade de cada dia aprender mais e mais. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. É os dois que andam junto. É os dois que andam junto. Graça, unção, presença do Espírito Santo de Deus e conhecimento de Deus, das coisas de Deus. E hoje nós vamos estudar, nesta primeira lição, nós vamos estudar um pouco sobre o dízimo, um assunto muito sempre pregado, muito discutido. Sabemos que é um assunto também muito rejeitado. Nós vamos observar o que a Bíblia diz, sobre o dízimo. Nós vamos passear, pela Bíblia Sagrada. Nós vamos pegar o versículo chave que é usado por muitas pessoas, mas é bíblico. Nós vamos pegar esse assunto chave. Estou aqui com a minha Bíblia na mão, aqui aberto. Nós vamos aqui, abra a sua também, enquanto tiver esse estudo, enquanto você estiver observando, meus irmãos, irmã, você também que não é crente, você que se afastou, pegue a sua Bíblia, porque com a Bíblia, não tem como ninguém lhe enganar. Então, bora para a Bíblia Sagrada. Nós vamos vou fazer menção do texto Malaquias 3:10, mas nós vamos passear pela Bíblia, onde Deus for dar sabedoria e entendimento. E assim está escrito no livro de Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos para o armazém ou para a casa, para que haja mantimento na minha casa, e provai agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. A tradução minha está um pouco aqui diferente, Mas, porém, essa passagem, irmão, quando nós vamos estudar a Bíblia com a Bíblia. Nós vamos estar esclarecendo a cada versículo, o versículo, a cada palavra, a cada vírgula, de palavra a vírgula do versículo. Então, dentro desse versículo 10, para você ter uma ideia, a noção, a grandeza de Deus sobre esse versículo, que vai dividir em pelo menos 5 partes. Eu vou ver se dá para explicar todas essas partes, mas se o vídeo ficar extenso, eu vou dividir outra hora, mostrar o restante. Mas divide em 5 partes. Primeiro, você pode, em Malaquias 3:10. Então você pode pegar, primeiro fala em dízimo. Segundo, em casa do tesouro. Terceiro, mantimento na minha casa. E quarto, abrir a janela do céu. E quinto, a maior abastança. Então se divide em 5 partes, apenas um versículo, irmão. E muitas vezes deixamos a desejar, perecemos, muitas vezes pecamos diante de Deus por não saber disso aqui, irmão. E nós vamos aprender, de vírgula por vírgula aqui, o que diz o versículo da palavra de Deus. Então aqui, olha, começando aqui, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos. Trazei todos os dízimos, Trazer todo o dízimo. Então vamos ver sobre dízimo. Onde é que fala sobre dízimo? Onde começou o dízimo? Quem devolveu o primeiro dízimo ao Senhor? Abra sua Bíblia aqui no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 20. Gênesis 14, 18 ao 20. Assim está escrito, irmão. Deixa eu pegar aqui a Bíblia para nós acompanhar. 14, 18 ao 20, assim está escrito. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote
do Deus Altíssimo. Então já aprendemos aqui que Melquisedeque andava com pão e o vinho. Olha, isso aqui é muito importante, pão e vinho. Depois nós vamos nessa parte aqui, ó, né? E era sacerdote, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso aqui a palavra diz aqui, ó, o 19. E abençoou e disse: bendito seja Abrão. O nome de Abraão era Abrão, ó, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem deu o dízimo de tudo? Abraão, irmão. Abraão foi a primeira pessoa, aleluia, Jesus, que eu vejo aqui na Bíblia Sagrada, que deu o dízimo de tudo, irmão. Abraão, ou Abrão ainda, foi a primeira pessoa que deu, né, o dízimo de tudo, irmão. Estou aqui na Bíblia para estar acompanhando aqui, ó. Para quem? Para o sacerdote. Quem é o nome do sacerdote? Melquisedeque, irmão. Então é muito importante saber disso. Então começou, e isso aqui, irmão, só quero deixar um ponto que é antes da lei, irmão. Essa palavra aqui, ela está antes da lei, porque a lei, ela foi manifesta ali através do servo Moisés, através da dureza do povo do Egito. Então Abraão teve a graça, a misericórdia, teve o amor de reconhecer que era necessário levar o dízimo à casa do Senhor. Isso aqui é o primeiro ponto, o primeiro dízimo. Então nós temos que saber de onde começou o dízimo, qual é a fonte, se era antes ou na lei ou depois da lei, ou seja, hoje é o tempo da graça. Então a gente vai ver que o dízimo começou por Abraão, né, e antes da lei. Então esse aqui é o primeiro ponto importante, porque Abraão viu a necessidade de levar o dízimo à casa do Senhor, porque ele sabia que necessitava do financeiro, irmão, do mantimento para a casa do Senhor continuar de pé. Tudo hoje, irmão, você que conhece no tempo atual, para desenvolver a obra, irmão, seja um evangelismo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, está bem aqui. Aqui está aqui, ó, pertinho aqui de mim, aqui, ó, panfleto, irmão. É R$3 isso aqui, ó. Eu creio que vem 100 nele, 100. Ó, abençoado esse tema aqui, caminho especial. Mas você adquirir um panfleto desse aqui, ele é R$3 hoje. Ele é R$3. Ele parece ser barato, é R$3, é barato, né? Mas quando você compra 10 é 30 e assim sucessivamente. Eu já tive vez de comprar quase R$100 de panfleto, irmão. Dependendo da quantidade que você compra, que você precisa, que você quer trabalhar, que você quer atacar. Então isso aqui é dinheiro, irmão. Isso aqui vem da onde? Vem das fidelidades, vem da primícia, né, dos irmãos, para nós continuar espalhando, propagando o Evangelho de Cristo. Vamos para a segunda parte aqui, irmão. A segunda parte fala na casa do tesouro. Olha, trazer o dízimo para o armazém, para a casa do tesouro. Beleza, isso aqui nós já aprendemos, onde começou, não é isso? Né? O sacerdote, Melquisedeque, pronto. Aí ser bem resumido, para que haja mantimento na minha casa, né? Então beleza, então casa do tesouro, irmão. Vamos para a casa do tesouro. O segundo ponto, Joel 1:9. O que fala Joel 9? Sabemos que o livro de Joel é um livro muito pregado, irmão. É um livro cheio da graça, da promessa, e nós vamos estar aqui com a Bíblia para nós ver o que fala Joel 1:9. Pega a sua Bíblia e acompanhe. Assim está escrito, ó, presta atenção. Abraão foi o primeiro a dizimar antes da lei. Aqui Joel já está, né, cumprindo a lei. O profeta Joel já está cumprindo a lei. Foi um dos profetas que Deus levantou, irmão. Agora levantou para quê? Bora estudar aqui. Joel 1:9. Cortado está da casa do Senhor a oferta de manjares e libações. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Aleluia, Jesus. E aqui é rica essa mensagem. Cortado foi a oferta. Se a oferta foi cortada, e o dízimo e a fidelidade, a oferta foi cortada. De libações,
aleluia, Jesus, manjares de gado, e assim sucessivamente. E quando foi cortado, o que acontece? É que já fala, os sacerdotes, na época era Melquisedeque, né? Estão enlutados. Os sacerdotes estão de luto. Agora, bora trazer luto para o tempo atual. Você conhece luto. Nós tivemos uma pandemia, né? Muitas pessoas morreram, muitas famílias, quase todas famílias. Minha família foi uma das que ficou de luto porque perdemos um ente querido. Muitos perderam mais, muito mais. Ficamos de luto. Então, luto é quando alguém morre. E aqui ninguém morreu. Joel, aleluia, diz que os sacerdotes ficaram em luto, porque cortada foi a oferta, libações. E quando é cortado, irmão, a casa do Senhor não entra, vamos falar o básico, um produto de limpeza. Quando é cortado, não tem o dinheiro para comprar o óleo, para a unção, aquele óleo mesmo que Deus levanta Samuel, diz: Samuel, vai na casa de Jessé, o Benita, e lá já me provei de um rei, enche a botija de azeite. A Bíblia diz que Joel encheu ali de azeite ali, foi até na casa dele, ungiu o rei Davi, e ungiu Davi que estava no campo como rei, ungiu Davi como rei, ele não era rei. Então é uma representação grande, mano, o óleo na Bíblia Sagrada, e também estava cortado. E os sacerdotes, porque não estava entrando na finança para dar seguimento à obra, estavam em luto, irmão. Ninguém tinha morrido não, viu? Porque tinha cortado, eles estavam em luto. Isso aqui é bom frisar isso aqui. Tranquilo. Não tinha mais sacrifício no altar. Não tinha gado, não tinha ovelha, não tinha pomba, não tinha óleo, não tinha libações, não tinha cereais. E se não tinha isso, irmão, o altar estava sem nada em cima dele para oferecer a Deus, que nós já estamos falando no tempo da lei. E se não tinha nada, não subia fogo, não descia fogo do céu, porque Deus não vai descer fogo no altar seco. Isso aqui é forte, não vai pegar na revelação, irmão, viu? E se não tinha fogo, não tinha fumaça, e se não tinha fumaça, não subia cheiro nenhum até Deus, que Deus falava, né, sobre o cheiro agradável ao Senhor. Ele se arrependia do mal que ia fazer e não fazia, perdoava os pecados das pessoas através desse sacrifício, que depois vem Jesus Cristo para fazer esse sacrifício com a sua vida, irmão. Já não é mais de animal, é de Cristo. Isso aqui é outro estudo mais aprofundado. Então é necessário trazer esses pontos. Estou trazendo esses pontos para vocês aqui. Então não tinha. E a Bíblia diz que os sacerdotes estavam em luto, irmão. E se nós for continuar vendo, nós vamos ver a seca, a praga, a escassez, que agora uma terra rica, eleita, próspera, tinha abundância, agora vai entrar a escassez, irmão. Onde vai entrar o purgão, a lagosta, o gafanhoto, o cortador, o devorador, vai entrar tudo isso para acabar, para Deus trazer o povo para a verdadeira adoração, irmão. E uma das adorações que Deus aceita, que Deus quer, irmão, é com a nossa fidelidade. Amém? Bora para outro ponto, irmão. Eu quero resumir aqui, resumindo, irmão, e os irmãos que vai ver, vai pegando os pontos, né, e buscando mais coisas, porque essa mensagem é uma mensagem rica, irmão, rica. Terceiro ponto, mantimento na minha casa. Está em Malaquias 3,10. Olha, trazer o dízimo para o armazém, para que haja mantimento na minha casa, irmão. Estou falando, nós vamos trabalhar de vírgula por vírgula. Mantimento na minha casa. Está no livro de Deuteronômio 18, 3, 4. Vamos lá. Só refrisando aqui, viu? Deuteronômio 18, 3, 4. Deuteronômio, a sua Bíblia, 18, 3, 4. Assim está escrito. Aleluia, Jesus. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes. Será este, pois, os direitos devidos aos sacerdotes. O direito da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote
a espada e as queixadas e o bucho. Dá-lhes as primícias dos teus cereais, que é as plantações, do teu vinho e do teu azeite. O azeite, eu falei de óleo, foi de Joel? E as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Aleluia, Jesus. Então, quando você se lança, deseja, se abre, o teu coração, a tua alma voltado para a fidelidade do Senhor, irmão, não vai faltar mantimento na casa do Senhor. É o terceiro ponto que nós estamos vendo aqui, ó. Mantimento na casa, na minha casa, mantimento na minha casa. Que mantimento é esse? Nós acabamos de ver aqui, ó. Nós acabamos de ver cereais, vinho, gado, e é do melhor, irmão, é o melhor, é a primícia, é o primeiro. Deus quer o primeiro, Deus está pedindo o primeiro. Ó, Deuteronômio aqui 14, 22, presta atenção aqui, ó. Separe o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente. Aí muitas vezes falam, não, antigamente levava o dízimo de ano em ano, irmão. Por quê? Porque a terra quem planta, irmão. Eu sou nordestino, sou lá do Pernambuco, uma cidade com o nome de Panelas. E lá, eu além de pequeno andava em roça. A nossa plantação lá na época, na minha, que eu tive o privilégio, né, de alimentos e cereais, era milho e feijão. Era o forte lá na terra lá. E lá era anualmente, irmão. Então não tinha que você pegar e levar o cereal todo mês, a casa não tinha como. Tinha como você trabalhar, ganhar o dinheiro e levar o dízimo, a oferta, né? Todo mês, ou todo dia, se Deus abençoar. Mas aqui, aí pessoas dizem, não, mas lá era de ano em ano, presta atenção. É por quê? Porque a colheita lá da terra era no inverno, o povo aproveitava o inverno para plantar, para nascer, frutificar e colher. E depois de colher, organizava, trava tudinho, tirava a parte primeira para o Senhor e levava para os sacerdotes, tanto para queimar em sacrifício, também como para suprir os sacerdotes da casa do Senhor, a quem se preocupava, a quem estava de frente do altar do Senhor. Então era de ano em ano, ó. Deuteronômio 14, 22. Separe o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente. O que? O que a terra produz. Então você trabalha, eles trabalhavam, então era de ano em ano. Isso aqui é forte. E pessoas estão invertendo a situação, não, porque o dízimo era de ano em ano, irmão. Aqui o que a terra produz. O que a terra produz. Para não faltar mantimento, irmão. Deixa bem claro. Deixa bem claro. Aqui nós estamos já aqui em Deuteronômio, nós voltamos aqui para o princípio da lei, onde Moisés começa a estabelecer. E eu vou falar uma coisa para você. Moisés não estabelece nada por conta própria. A Bíblia é bem clara, eficaz e exata em falar que foi escrita por mão de homens, mas guiado, direcionado por Deus, com sua fala e sua cultura, irmão, em lugares diferentes ou distintos, mas tudo guiada e no propósito de Deus. Então Moisés não escreveu nada do que aconteceu, do que Deus permitiu ou permitisse que ele escrevesse, irmão. Isso aqui fica bem claro para os irmãos, né? Eu estou resumindo aqui, irmão, para ver se nós conseguirmos dar esses 5 pilares. Os 5 pilares que eu falei. Nós falamos já sobre dízimo, sobre a casa do tesouro, sobre mantimento, e agora nós vamos ver aqui o quarto ponto aqui, abrir as janelas do céu. Vamos voltar para Malaquias 3:10, para nós sair do tempo. Não, irmão, você saiu do tema, saiu do contexto aqui, nós vamos estar trabalhando versículo de vírgula a vírgula. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja mantimento na minha casa. Bem, e provai-me agora isto, diz o Senhor dos Exércitos, se não abrir as janelas do céu. Ou seja, abrir as janelas dos céus. Vamos agora
Vamos para Salmos, para o livro de Salmos 119, Salmo é números, número 119, Salmo é versículo 105. Salmos 119, 105, assim está escrito. É outro versículo bem conhecido para nós trazermos um ponto sobre, abrir a janela do céu. Abrir a janela do céu. Salmo 119, 105, assim está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada e luz. Lâmpada e luz. Deus, Ele é fiel, irmão. Abrir a janela do céu. Irmão, lá no Nordeste, as casas elas são uma junta da outra. É a maioria, eu acho que quase toda a cidade do Nordeste, agora algumas casas se modernizando, mas é comum, irmão, você chegar a ver uma casa emendada. E como o loteamento, devido a ser muito acidentada muitas vezes a cidade, cheia de altos e baixos, os loteamentos pequenos, muitas vezes, as casas são coladas e são pequenos loteamentos. E a casa ela é feita na frente você encontra a porta, claro, normal de qualquer casa, encontra uma janela na frente, ou seja, quem vai chegar na casa, vê a porta, comum em qualquer casa, mas também vê a janela. Se a gente vir aqui para o Pará, você vai ver mais dificultoso ver a janela sem antes entrar para dentro do lote. Lá não, você já de frente já vê a janela. Lá, quando alguém bate na porta, irmão, muitas vezes a primeira coisa que abre é a janela. Enquanto muitas vezes a porta ela é fechada continuamente e a janela fica aberta. E quando chega alguém vai ali atender pela janela para ver quem é para abrir a porta, irmão. E também aquela porta para deixar a casa aranjada, Aranjada, isso. Entrando ar para dentro, vento, ficar mais frio, mais confortável, ficar mais claro a casa. Pegou? E a Bíblia diz, nesse quarto ponto nós estamos estudando aqui, abrir a janela, em Malaquias 3:10. Lembrando que estamos estudando esse texto, esse versículo de vírgula a vírgula. 3:10. Para ver se eu não abro a janela do céu e derramarei bênção e bênção sem medida. Outro ponto que eu quero trazer no Nordeste: quando alguém coloca um pequeno comércio na sua casa, ou vende geladinha, lá, o nome lá é Dudu, no Nordeste, incrível que apareça, é Dudu, mas é geladinha, nós conhecemos como geladinha, deixa a janela aberta, ou algum comércio vai vender algum salgadinho ali, vende pela janela, o povo vai se alimentar, vai receber aqui pela janela, só para entender. E a Bíblia vai mostrar aqui, irmão, se nós for ver a porta é para entrar, irmão, e a janela é para entregar algo. É forte isso aqui, pega essa visão. Então a Bíblia fala, após Jesus Cristo fala, eu sou a porta. Jesus Cristo é a porta, irmão. Jesus Cristo é a porta, só vai para o céu se passar por Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é a porta. E a porta é estreita, que a porta é Jesus. Então a porta vai ser aberta para eu e você entrar. Nós vamos entrar junto com os heróis da fé, em nome de Jesus. Mas a janela é para derramar bênção. Então agora o que Deus faz no céu é o quê? Abrir janelas. E para que serve essa janela do céu? Serve para dar, igual o Salmo que está falando aqui, luz, lâmpada, visão, claridade, discernimento, sabedoria, entendimento. Deus com essa fidelidade, porque se você é fiel com Deus, se você é dizimista, se você é ofertante, é porque você ama a obra de Deus, você quer ver pessoas se rendendo, você se preocupa com alguém, você se preocupa com vida, com pessoas, com alma, você se preocupa com casamento, você se preocupa com libertação de pessoas, você tem a preocupação que Deus teve, que Cristo tem.
Que o Espírito Santo, irmão. Por quê? Porque quando você leva um dízimo, quando você leva uma oferta à casa do Senhor, você está dizendo: Deus, essa porta aqui, essa congregação, essa igreja, eu não quero que ela feche. E eu não quero que ela feche, Pai, para mim estar aqui adorando junto com a minha família, com meus vizinhos, com a minha parentela. Eu não quero que ela feche para mais vidas que estão desenganadas pelos médicos, pela medicina, pelas pessoas, irmão. Quantas pessoas estão desenganadas por outras pessoas? Quantas pessoas estão desenganadas da sociedade, irmão? Então, quando eu faço essa fidelidade, eu levo esse compromisso diante de Deus. Eu estou dizendo: olha, essa porta tem que continuar aberta para essas pessoas virem assim como eu encontrei, irmão. Uma hora era para me iniciar contando meu testemunho, mas eu vou contar meu testemunho aqui, irmão, para entender de onde Deus tirou, de onde Deus me tirou e onde Deus me posicionou, irmão. Isso aqui é forte. Então, abrir, irmão, é Deus derramar a bênção. Nós estamos falando sobre o dízimo, a fidelidade. Quando Deus derrama a bênção, nós ficamos alegres, nós testemunhamos. Pessoas vêm aceitar Jesus Cristo, vêm pela curiosidade, vêm porque quer aquilo que você conseguiu, que quer também, quer conseguir. Ele vem experimentar o Deus de Israel, a Jesus Cristo. E quando ele vem, irmão, ele começa a receber bênção. Assim é um do testemunho que eu tenho também, irmão. Ele fica e depois continua por causa da salvação. Ele vê que as bênçãos materiais não é o top da vida dele, irmão. O top é Deus, é Jesus Cristo, é a palavra, é o nome escrito no livro da vida, irmão. Ele vê que isso é o primordial da vida dele, e ele vai permanecer, irmão, não por causa das bênçãos materiais, mas por causa da palavra, por causa do nome escrito, por causa da salvação diante de Deus, irmão. Bora aqui para o quinto ponto para nós finalizar, irmão. Bora para o quinto ponto aqui. Maior bastança. Maior bastança. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 34, irmão. A maior bastança. Bora ler de novo o versículo de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as no plural, janelas do céu, e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para receber, né? Ou bastante, irmão, bastante, muito. Aleluia, Jesus. Nós vamos para o livro de Atos, pregar aqui a Bíblia Sagrada, aleluia, que nos ensina, que não deixa nós enganar, errar, se for pautado na palavra de Deus, irmão. Atos capítulo 4, versículo 32 a seguir, assim está escrito: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nem das coisas que possuía, tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto o que possuía terras ou casas, vendendo-os, trazia os valores correspondentes, irmão. Aí eu vou para o 35 aqui também para finalizar aqui. E depositava aos pés dos apóstolos. Olha que agora é apóstolo, depois ser para o sacerdote, agora é apóstolo. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, irmão. Irmão, agora nós estamos no tempo da graça, mas nós iniciamos, aleluia, Jesus antes da lei, pela vontade e desejo de Abraão, na lei, e agora nós estamos no tempo da graça. Agora é na graça, irmão. Aleluia, tempo atual. Aleluia, Jesus 2023. Atualizado, irmão. Atualizado. Aleluia, Jesus. Pois é. A Bíblia diz que fizeram um acordo na igreja de Atos. Teve aquela maravilha, a manifestação do Espírito, a descida do Espírito Santo, prometida ali no livro de Joel,
que foi o segundo ponto, quando nós estudamos sobre a casa do tesouro, ali Joel, o mesmo Joel fala de ser o Espírito Santo. Os discípulos se alegraram muito, os 120 discípulos agregaram, isso aqui é estudo para outra hora, para mais tempo, agregaram mais quase 3.000 almas. A igreja estava tão alegre, irmão, que as pessoas muitas vezes largando casa, bem materiais, e vindo aceitar Jesus Cristo, o qual já tinha morrido, ressuscitado, indo para o céu, e agora o Espírito Santo descendo, agora o Espírito Santo enchendo, ele sendo impelido pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Ele senta reunindo uma alegria tão grande, irmão, que as bênçãos material ficou para trás, e ele diz: agora é Cristo, agora eu estou renovado. E eles dizem aqui: olha, nós temos bênção, e o sacrifício maior foi entregue na cruz do Calvário, então agora nós não podemos mais sacrificar animais, cereais, incenso a Deus no altar, porque o sacrifício maior foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. E agora, não fazer o seguinte: chegaram a se reunir e dizer: olha, quando nós vendemos uma propriedade, todo o dinheiro nós vamos pegar e depositar nos pés dos apóstolos. E ali concordaram a igreja de Atos. A igreja concordou e disse: não, tá bom, tá fechado, nós fazemos isso. Fizeram um voto, fizeram esse compromisso diante de Deus. A Bíblia hora nenhuma vai dizer que era obrigado você ter 2 casas e vender uma. A Bíblia jamais eu vejo dizer que você tinha 2, 3 terras e era obrigado a vender uma, não. Mas a alegria dele era tão grande, se alguém aceitasse Jesus Cristo e tivesse passando necessidade, alguém que tinha vendia, depositava dos apóstolos, os responsáveis pelo altar do Senhor, o responsável por ministrar na casa do Senhor, o responsável para orar e apresentar as pessoas diante de Deus. Claro, sabemos que o véu aqui já foi rasgado, e onde o povo orava recebia, mas era o responsável direto ali, diante do povo, diante de Deus. Eram os sacerdotes, eram os pastores na época, e eles pegavam aquela oferta, aquele dízimo, aquela fidelidade. Agora é tudo, irmão, agora é tudo, e depositavam nos pés dos apóstolos. Ele chegava: A e B precisa, então toma aqui, ó. Vamos dizer, irmão, conjuntura eu, a Bíblia nos permite, irmão, a pensar, nos permite a ir profundo, irmão. A Bíblia é imensa, é profunda. Um oceano, irmão, por mais profundo que seja, um lugar fundo. Vou pegar onde o Titanic está, fica 4.000 metros, e a Bíblia é mais profunda do que um oceano, irmão, para você ver. Chegava alguém, irmão, precisando de uma veste, eles iam lá e davam. Precisa de alimentos, ele ia lá e dava. Precisa de uma moradia, ele ia lá e dava. E sabe o que resultava nisso? A igreja de Atos dos Apóstolos se fortalecia, crescia na graça, no conhecimento, no amor e na comunhão com o outro. No versículo aqui 32 do livro de Atos vai dizer aqui, ó: a multidão era o coração, era um só, a alma, o pensamento, o desejo era um só. Todo mundo estava só no pensamento, irmão. Ou seja, era de adorar e ver a igreja crescendo, irmão. Era do nome estar ligado com Deus. Era de ser abençoado e abençoar as pessoas e ter a certeza do nome escrito no livro da vida, irmão. Então aqui é a conclusão do 5º ponto, irmão. É a conclusão do 5º ponto. Então você que deseja ver pessoas se rendendo, ser transformada, saindo do mundo da droga, do vício, prostituição, irmão, bebedice, alcoolismo, briga, confusão, irmão, adultério e tudo mais, isso aí, irmão, nós temos que fazer por permanecer a casa do Senhor aberta. Nós temos, aleluia, Pai, que desejar, almejar pessoas, pastores, líderes, dirigindo essa casa, mas para isso nós temos que estar com a nossa fidelidade, irmão, o nosso amor, aleluia, Jesus, na prática, com dízimo e com oferta lá, irmão. Para tanto cuidar, aleluia, Jesus, de quem cuida das ovelhas, de quem cuida do povo, como do povo, irmão. Porque aí tem outra visão, outra hora nós traz, irmão. Mas deixa eu dar uma pincelada.
Não é o dízimo e a oferta chegar na casa do Senhor e as lideranças receber e depois alguém chegar necessitado e dizer Deus te abençoe e deixar a pessoa voltar com fome, não. Porque aí tem outra visão, cuidado, porque é muito bom falar em dízimo, é muito bom falar em fidelidade, não é? É muito bom quando chega dízimo e oferta, mas quando chega vós, porque nós já aprendemos aqui, vós tem que, aleluia, abençoar alguém. Nós mostramos dízimo, aleluia, de Gênesis, do Antigo e Novo Testamento, antes da lei, na lei, e depois da lei, que é na graça, irmão. Então quando chegar e entrar, irmão, na casa do tesouro, ela tem que ser abastecida a casa do Senhor, ela tem que ser abastecida, tem que ser levar mantimento para quem está cuidando das ovelhas do Senhor, mas também para quem está vindo, irmão. Tem alguém que precisa de uma Bíblia, irmão, inclusive aqui, ó, nós tem Bíblia aqui para doar, tem uma, logo logo nós vamos comprar mais, irmão. Aleluia. Alguém chega sem Bíblia, aceita Jesus, tem que sair com a Bíblia, irmão. A primeira Bíblia eu ganhei, a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente eu comprei. Mas a primeira força é a liderança tem que dar. Harpa cristã, irmão. Irmãos, temos duas aqui, ainda temos duas harpas cristãs, comprei mais, já doemos alguma, irmão, para entoar a adoração ao Senhor Deus dos exércitos. Roupa, veste, alimento, irmão. Onde essa pessoa mora, como mora, com quem mora, como é que está a situação desse novo convertido, porque as pessoas até aceitam Jesus, mas depois fica com vergonha, porque vivia no pecado de qualquer jeito, mas agora aceitou, quer fazer melhor para Deus, e quando chega lá no guarda-roupa não tem uma vestimenta adequada e acaba não indo, deixando, não vou trabalhar, eu vou conseguir, irmão, e eu só vou para casa quando eu tiver isso, e ninguém vai, ninguém acompanha essas pessoas, e o inimigo vai semear uma sementinha mal, irmão, e essas pessoas quando pegam o dinheiro, irmão, não tem mais força de vir para a casa do Senhor, não tem força de comprar aquela vestimenta, aquela Bíblia, irmão. Muitas vezes comprar a vestimenta, falta a Bíblia, compra a Bíblia, faça a vestimenta, faltou alimento, tem que trabalhar de noite muitas vezes para suprir, desesperado, irmão. Então tem essa outra visão, irmão. Recebe o dízimo e a oferta, aleluia, Pai, que é de Deus, devolve. Mas quando os sacerdotes, quando os pastores da época, as lideranças receber, tem que saber que tem alguém que pode estar precisando. Tem que saber administrar. Porque esse negócio de pegar, irmão, aleluia, Jesus, só construindo templos e templos, fazendo isso, investindo coisa, sendo que os irmãos, a igreja, está passando necessidade, está passando precisão, irmão. Muitas vezes não tem uma veste, não faz sequer, irmão, uma doação, nem que seja muitas vezes de roupa usada, irmão. É triste, irmão. É triste. É mal administração em Deus, e você vai prestar conta com Deus, irmão. Eu vou falar abertamente, muitas pessoas, algumas lideranças, muita liderança vai ficar com raiva, não vai gostar, mas pouco importa, porque a minha preocupação e compromisso é com a palavra, é com Deus, é com a verdade, e se eu não estiver falando a verdade, mostre dentro da Bíblia, irmão. Você sabe, no livro de Atos dos Apóstolos, quando aquela senhora Tabita, Dorca, ela morre, que é chamado Pedro, e vai ter ali onde ela está, e aquelas viúvas rodam em volta dela e diz, olha, e ela mostra as túnicas, as vestimentas, e se alegravam porque ela cuidava, morrendo um homem, a mulher ficava viúva, Dorca assumiu o compromisso, abençoava, e Deus teve misericórdia de Dorca, e ela ressuscitou, Deus ressuscitou ela. Então tenha cuidado, liderança. Eu falo para vocês, leve a oferta, leve o dízimo, seja fiel a Deus, que o Senhor tem esse coração voltado, é para Deus, irmão. Aí muitos falam, não, mas se o pastor pegar e dizer o dízimo, é problema dele, é problema seu mesmo, viu? É problema seu, vai prestar conta com Deus. E a conta é maior, porque você está pegando o que não é seu, é de alguém que Deus abençoou e trouxe. Segundo, não é seu duas vezes, porque era de alguém que Deus abençoou e ele foi fiel e ele lançou na casa do tesouro. Segundo, ele lançou para Deus, para a obra de Deus. Você está desviando, roubando aquilo que não é seu, é de Deus. Então administre bem, você precisa administre, você precisa fazer oferta, faça, você precisa comprar uma veste, você é digno, faça isso. Você precisa comprar produto de limpeza para a congregação, faça isso.
Você precisa reformar algo, faça isso. Mas lembre que antes de tudo isso aí, pode ter alguém, um novo convertido, alguém da igreja que precisa, que está passando necessidade, meu irmão. Então que Deus possa abençoar em Cristo Jesus, que essa mensagem fica no teu coração, na tua alma, irmão. Isso aqui é mais profundo, vai, busca mais, meu irmão, não se limita só nisso aqui não, vai profundo, a Bíblia é profunda, a Bíblia é imensa, irmão. Quanto mais você busca, igual o oceano, irmão, você busca, mas tem coisas lindas, maravilhosas para você aprender, para mim aprender, irmão, tem. Deixa eu ler só uma reflexão aqui. Esta é uma afirmação muito forte de Deus. Em nenhum outro lugar nas Escrituras Deus nos diz para testá-lo, exceto neste verso. O que é de Deus? O que é que Deus diz que vai levá-lo a abrir as janelas do céu e derramando suas bênçãos sobre nós até que transborde? Você sabe o que é transbordar? Que tem um copo, não tem? Sabe o que é transbordar? Você pega um copo de água e enche ele. Faça o teste hoje. Quando você vê essa mensagem, pega um copo de água e enche